Olá, cinéfalas, cinéfilos e cinéfilos do Brasil, do Nordeste e aqui de Alagoas. Está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Palmas, minha gente! Pode bater palma, alegria e felicidade. Mais um programa que a gente agradece a sua audiência, a sua escutada aqui no nosso Fuxico. Lembrando sempre que esse é um podcast de realização @Alagoar e @Rotina Filme. Sigam esses perfis, comentem por lá, mande direct. Vocês também podem mandar e-mail para audiovisualagoas@gmail.com, que é também o nosso Pix, contribua com qualquer valor, que vai ajudar demais ao nosso projeto. E também, no link da bio do Alagoar, você conhece a lojinha Collab 55, com vários produtos incríveis, com estampas da nossa colaboradora querida, Amanda Duarte. Eu sou o Ronald Silva e estou aqui nessa sala quente, afetuosa, ainda que virtual, com elas, minhas parceiras de Fuxico, começando com Elizabeth Caldas. Oi, Beth! Oi, vamos fuxicar. E aqui do outro lado, também muito sorridente e gargalhante, temos ela, Rose. Oi, Rose. Oiê, gente, como é que vocês estão? E para responder essa pergunta que é muito difícil, como é que se está nesse Brasil aqui que estamos vivendo, temos ela, Laris Lisboa. Oi, Laris. Pergunta difícil e não vai parecer muito difícil, porque eu tô aqui rindo, porque a gente chega aqui no fuxico e já fica de bom humor, né? Ainda mais quando a pessoa ainda tá vestida de fuxico, né? Com a arte da Amanda Duarte. E a gente tá aqui, vocês vão ver no print, qualquer coisa a gente mostra no teaser também. Muito bom estar aqui novamente. Gratidão por vocês, a equipe Fuxico, e também por vocês que estão nos ouvindo. Vamos lá. E no Fuxico da vez do programa de hoje, vamos ter um tema super interessante, que é curadoria, com a presença de um convidado que é simplesmente vencedor 3 vezes do prêmio de melhor filme da Mostra Sururu. Pode pedir música pro Fantástico, né? 3 vezes, pelo que eu soube. É uma pessoa cineasta, ele é instrutor de várias ações formativas aqui da nossa região, ele que tem uma pele maravilhosa, mas não dá para ver porque é podcast, ele que é um dos grandes fãs de Almodóvar que se tem registro na história das Alagoas, ele, Ulisses Arthur. Palmas para a nossa pessoa querida convidada de hoje. Bem-vindo, Ulisses. Muito obrigado, Ronald. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Larissa, Beth, Rose. Vou adorar conversar com vocês sobre muitas coisas, sobre curadoria, mas sobre o que houver também, né? Sobre todas essas interdisciplinaridades ao redor do cinema. Obrigado. Ei, como é a sua relação com o fuxico, já de cara, assim? Você é uma pessoa que se considera fuxiqueira, a gente fez bem, assim, de convidar, teve esse briefing legal, com a sua presença, nos explique. Olha, o fuxico, assim, eu sempre que eu posso eu evito. Mas é a matéria-prima do roteirista, o fuxico, né? Então eu preciso ficar sabendo mesmo das coisas. Eu pergunto, eu cavuco. E eu adoro muito fofocar, gente. Fuxicar, né? Não é fofocar, é fuxicar. Isso, Mas eu não adoro, confunda com assim. fofoca, a gente conhece Não, aqui. longe de mim, que eu não sou dessas coisas. Mas, assim, é a matéria-prima do roteirista, né? Tudo que eu me alimento vem das coisas que eu vejo, das coisas que eu ouço, e cada vez vai ficando mais forte. E eu adoro saber de histórias e acompanhar histórias e pegar conversas. E isso mais é material, sabe? Assim, a gente vai decantando, assim, tem coisas que eu vou... O tempo inteiro eu vou trazendo pequenos fuxicos da vida para dentro da dramaturgia. Então, eu acho que é importantíssimo e é saudável. E acho que a nossa sociedade também ela se forma um pouco para o bem e para o mal a partir desse compartilhamento de informações, né? Então, pessoal, sobre curadoria, eu quero muito, primeiramente, que o nosso convidado comente quais suas relações com essa temática, porque eu soube que você participou de algumas experiências com curadoria, e a gente queria entender como que essas oportunidades chegaram para você e como funcionou para ti. Olha, na própria graduação, a curadoria ela era presente em algumas disciplinas, assim, sabe? Eu fiz uma disciplina que eu gostei muito de ter feito. Foi uma disciplina de estética do vídeo, e a gente tem que fazer curadorias de, enfim, de videoartes e de outras coisas. Então, a gente vai trabalhando isso desde, enfim, em algumas disciplinas isoladas, em alguns casos isolados. Mas eu acho que eu tive uma virada de chave em relação à curadoria quando eu entrei no grupo de pesquisa de documentário, que era um grupo chamado Documentário e Cultura, que era um grupo ligado ao Cachoeira Doc, que é o Festival de Documentários de Cachoeira. E a equipe de curadoria do Cachoeira Doc, ela sempre foi formada por alunos e professores, assim. Sempre tem duas professoras, que é a Amaranta César e a Ana Rosa Marques,
E sempre tinha 3 alunos, era entre 3 e 4 alunos compondo esse grupo também. Então foi um processo muito rico, né? Você começa ainda meio sem entender, assim, ou muito inocente, com olhar e tal. E você vai entendendo a dinâmica, porque a curadoria, de fato, é um processo... O mais interessante da curadoria é justamente o processo crítico, né? Assim, você vai discutir criticamente cada filme e vai compor essa programação de acordo com a filosofia do festival, de acordo com os temas do momento, de acordo com o perfil, que é completamente aberto e complexo falar de curadoria, né? Porque assim, tem filmes incríveis que às vezes não cabem na programação e às vezes tem questões outras que fazem o filme entrar numa programação. É variado e é complexo. Mas a experiência do Cachoeira Doc foi muito positiva, porque é um festival que ele se apresenta como, de algum modo, é um festival muito politizado, né? Então, por exemplo, é um festival que a própria Maranta, que é a idealizadora, ela fala, o Cachoeira Doc, de algum modo, é a casa dos filmes de militância. Então, assim, me deu muita experiência, assim, eu fiz durante 2 anos, acho que foi 2, não lembro se foi 2 ou 3. Mas eu fiz durante 2 anos curadoria nesse festival, e foi muito bom, assim, foi muito, sabe, assim, tanto da própria seleção de filmes, tanto de conhecer filmes, de conhecer proposições, de acompanhar a carreira de realizadores, até para entender as políticas de festival, né, que ele tem políticas próprias, assim, né, ele tem uma janela de tempo, então só pode número X de curtas, número X de longas, e uns vão ter que ficar de fora, e tudo isso também faz parte, né? Então, minha primeira experiência foi com essa. E a partir daí eu venho, enfim, fazendo curadorias esporádicas. Já fiz a Sururu em 2018. Já fiz um circuito de cinema de Penedo em 2 anos. Acho que foi 2018, 2019, se eu não me engano. E também uma coisa que eu considero curadoria, apesar de não ser especificamente curadoria, é quando, enfim, eu dou oficina e consigo selecionar filmes para mostrar na oficina. Então, para mim, eu encaro como uma curadoria, né? Eu seleciono o que é que eu quero que as pessoas vejam. E aquela coisa, nem sempre eu exibo coisas que eu gosto, mas eu exibo coisas que possam provocar uma discussão e possam enlarguecer, né, a experiência e apontar outros caminhos e apontar outras possibilidades. Então, a curadoria, para mim, ela, enfim, vem com essas experiências. Eu confesso que eu tenho me afastado um pouco da curadoria pela delicadeza de eu ser realizador também, né? Você chega um momento que, assim, não que seja um problema, e é muito natural, pode ser que eu volte em algum momento fazer curadoria para alguma mostra específica. Me interessa muito mais hoje em dia fazer curadoria para, por exemplo, para mostras específicas, mostra de juventude, mostra de periferia e para grupos específicos, assim, me interessa uma curadoria mais focada em galeras, em públicos, assim, como mobilização social mesmo. Mas, assim, tem hora que você vai na lista de curadoria, você conhece todo mundo daquela lista. E, assim, eu sei que, enfim, a gente busca sempre a imparcialidade, mas tem hora que você está completamente ali envolvido afetivamente com muita gente, né? Então vai ficando mais perigoso, mas assim, se tivesse que continuar, continuaria. Mas eu acho que a realização me puxa muito, assim. Então eu estou mergulhando muito mais nela, mas eu tenho esse carinho com a curadoria muito, assim, porque de todo modo um realizador também pensa a curadoria do tipo assim, meu filme, ele tem um perfil daquele festival X, daquele lugar, então você fica atento às seleções oficiais, você fica atento à seleção do festival, da Mostra Sururu, do Festival de Brasília, do Festival de Cannes. Então, assim, também a gente está atento às curadorias, né? Está atento às seleções que estão acontecendo, está atento aos perfis, aos recortes, às proposições de curadoria, ao que está sendo feito. Então, assim, eu estou levemente afastado, mas não desconectado, né? Porque o jogo está rodando. Só nessa fala inicial já tem 3 coisas que dá para comentar bastante da fala do Ulisses. A primeira é que ele exemplificou bem o que é curadoria, tanto no sentido de cinema, que são as escolhas, a seleção de filmes escritos em um festival, né, em uma mostra, quanto o próprio significado da palavra curadoria, que é esse ato de cuidado, né, esse processo de cuidado também. A segunda coisa é que o Ulisses ele fala que não está mais tanto ligado atualmente na curadoria, mas só o que ele já passou de curadoria já vai render vários fuxicos para a gente, que a gente quer muito ouvir. E a terceira delas é que uma parte da fala do Ulisses
me ajudou agora nessa parte do programa onde eu quero ouvir minhas parceironas aqui do Fuxico sobre as suas experiências de curadoria. Eu ia começar por mim, que é nenhuma experiência, não tenho nada de curadoria. Porém, ele falando sobre essa relação de escolher filmes para apresentar nas oficinas onde ele foi instrutor, ou até mesmo dentro de algumas experiências em sala de aula como estudante, que eu fiz curadoria na locadora para fazer sessões com as minhas amizades, minha gente. Isso também é uma forma de enxergar a curadoria, desse cuidado de criar referências, de entender a curadoria para além só de cargos profissionais, né? Mas aí, focando em vocês que têm gabarito, né, receberam, né, essa oportunidade também profissionais, não só na fuleiragem, me contem, por favor, as experiências de vocês, começando com ela, Rose Monteiro, casadíssima aqui com esse anel brilhante, que também deve, no print, eu acho que vai sair esse anel brilhante também. Oi, gente. Então, curadoria, eu sou cineclubista, né? Cineclubista faz curadoria o tempo todo. Então, eu acho que a minha experiência inicial é como você, Ronald, assistindo com as amigas, ia lá na locadora, vamos assistir esse filme hoje. Então, acho que a gente tem essa ideia intuitiva, né? Das escolhas, do que a gente quer, do que é para si, né? E isso foi potencializado. Acho que foi uma coisa que, de uma certa forma, eu me encontrei. Eu gosto muito de fazer curadoria. Eu comecei a fazer curadoria em 2018 com Ulisses, na mostra Sururu, cinema lagoano. Foi junto com o Lucas Litrento e Ulisses, então foi a curadoria babadeira, né? Que aí a gente é curadoria 100% preta, fazendo pensar esses filmes alagoanos, né? Então, a partir, eu fiz da Sururu, também pelo Mirante, eu fiz a sessão sobre Celso Brandão, fiz a curadoria sobre os filmes da Larissa, que foi 2 anos do Mirante Cineclube, ela foi homenageada pelo Cineclube, e também da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, né? Eu acho que a gente já está, desde o início, assim, Janderson iniciou a curadoria da sessão especial, que virou mostra, né? E a gente está aí para o nosso 3º ano, né? De Mostra Quilombo. E é uma experiência muito interessante de você ver possibilidades, você vê que alguns filmes que você aparentemente não tem um recurso estético, vamos dizer, caro, né, para se produzir, mas você tem uma narrativa que é muito importante, assim, que vai trazer, enriquecer a nossa mostra, né? Acho que esse processo de lapidar e de perceber o que a gente quer como mostra politicamente falando, isso é muito importante, né? Eu acho que é um olhar que a gente vai discutir com os nossos amigos, nossos amigos curadores, né? O que a gente quer, E, assim, é muito difícil, porque, ao mesmo tempo, a gente vai fazer um recorte daquilo, muita coisa vai ficar de fora. Então, fazer curadoria é muito delicado, né? E isso, assim, exige que a gente pense, repense. A curadoria é o set list, né? A banda, né? Que vai dar o que a gente quer que as pessoas sintam, né? É muito interessante isso, assim. E é um desafio, né? Eu só fico me imaginando como é para vocês analisarem obras de pessoas que vocês conhecem. Isso aqui eu quero muito ouvir ainda, esses desafios da curadoria. Então, Beth, você já participou de alguns festivais aqui da nossa região. Como foi para você essas experiências? Oi, então, fiquei também refletindo aqui. Eu acho que a gente também faz curadoria desde sempre, né? O povo da locadora e hoje também nos streaming, mas eu tenho uma mania de indicar. Aí eu vejo assim que uma amiga precisa assim dar uma sacudida assim. Ao invés de eu já falei tanto, eu falo assim, querida, vê esse filme. Olha, eu tenho essa mania de ficar também fazendo curadoria para pessoas queridas. Mas é interessante, eu participei também da Mostra Sururu, foi muito legal.
incrível processo. Também fiz a mostra do Circuito Penedo de Cinema do ano passado, acho que foi até substituindo o Ulisses na mostra universitária. E é interessante, e fiz também uma vez, participei de uma oficina de uma galera do Ceará, chamava Oficina Curadoria como Colagem, foi muito legal, e aí a gente discutiu muito isso, a coisa da cura, do processo de curadoria, foi incrível, assim. E aí também, dando aula, a escolha dos filmes, a escolha do material, é como se você estivesse também enquadrando, assim, fazendo um quadro, assim, do que você está propondo para aquela aula, para aquela discussão. Então, essa escolha também é um processo bastante importante, porque ele diz alguma coisa, ele é político, ele tem a ver com o que você quer mostrar e tal. Então, eu queria muito que a gente conversasse bastante sobre essa relação da curadoria com escolhas mesmo, de como é essa escolha, de como se dá, quando a Rose cita a curadoria de vocês, a curadoria babadeira, assim, de como é que é esse entrosamento entre os curadores. Mas, assim, existe uma orientação, eu quero muito que a gente converse sobre isso, porque isso eu sempre fico na minha cabeça, mas a gente pode colocar isso mais para frente, porque é uma coisa que eu fico sempre refletindo de quais são esses limites, que bordas são essas, quem contrata a gente, que borda que ele também precisa botar ou não precisa. Eu fico achando dessa curadoria, às vezes, é meio um barco à deriva, com um peso enorme, com uma responsabilidade gigante, dependendo do local, né? Dependendo do festival. Quero muito que a gente converse sobre isso. Assim. Isso é uma coisa que me motiva bastante. Bom que a gente está aqui nesse fuxico. Beth é essa cineasta que sempre está à frente do seu tempo, e já está aqui resgatando esses tópicos que a gente vai debater muito. Mas, Lares, comenta um pouquinho as suas experiências com curadoria. Então, eu também acho interessante até a gente fazer quando a gente escolhe os filmes, né? Seja pensando no que a gente vai assistir no fim de semana, seja pontualmente o que a gente vai assistir, porque a gente esquece, assim, porque para a gente é natural fazer essas escolhas, a gente não bota um peso nisso, né? Isso não vai impactar, porque a gente não está escolhendo isso para outras pessoas, é para nós mesmos. Então a gente esquece que isso está ligado com o exercício da curadoria, né? Que isso também é a forma como a gente constrói as nossas referências, né? E que vai desaguar nos trabalhos que a gente vem exercer em curadoria ou nas formas que a gente vai exercer a curadoria, né, a convite ou como trabalho, ou como quiser enxergar. Né? No meu caso, especificamente, eu tive também uma jornada em cineclube, né? Mas eu também estive em cineclube sem necessariamente me sentir parte da curadoria. Eu talvez até tenha sido, mas eu não lembro. Eu confesso que a minha trajetória no Antes Arte, do Que Tarde, que foi o primeiro cineclube que eu fiz parte aqui em Maceió, eu não tenho tantas memórias assim claras de como era a minha participação específica. Eu me via mais como espectadora, mas eu acho que não era só isso, mas foi o que ficou mais na minha memória. Mas eu participei também como membro do Barracão Cineclube, que é um cineclube feito pelo Saudáveis Subversivos no tempo do Cine Mais Cultura, né? O Saudáveis recebeu equipamento, recebeu os filmes da Programadora Brasil. Então, assim, eu falo, é importante até lembrar, assim, da Programadora Brasil, porque foi uma iniciativa, eu se não estiver enganada, do Ministério da Cultura, que tinha também relação com não sei se era o Ministério do Audiovisual ou com a Secretaria do Audiovisual, ou a Ancine mesmo, que desenvolveu esse programa chamado Programadora Brasil, que fazia curadoria, né? E era uma curadoria de filmes exclusivamente brasileiros, não só longas, mas também curtas, e que possibilitou a distribuição desses filmes em cineclube. Assim, até onde eu saiba, isso é uma iniciativa extraordinária, né? Algo que aconteceu nesse momento e que a gente adoraria ver se reproduzir, mas que a gente não sabe se vai se reproduzir nessa mesma escala.
E aí, assim, partindo também dessa noção, né, do cineclube ter ou não acervo, ou como é que o cineclube vai ter acesso aos filmes, é uma questão também que impacta na curadoria. E nesse caso específico, eu não me recordo, assim, da gente pensar necessariamente no conceito de curadoria, era mais no sentido de programação e como eu estava executando a comunicação e também no suporte das exibições, junto com o Glauber e o Eduardo Bahia, a gente acabava fazendo a curadoria, às vezes por alguma solicitação, às vezes porque apareceu algum festival, ou da forma como a gente sentia que podia ir rolando. Então, assim, eu também não me sentia muito curadora, mas eu estava fazendo a curadoria nesse momento no Barracão Cineclube. E depois, no sentido da minha jornada no SESC, né? Eu estive no SESC entre 2012 e 2021 como analista em cultura, e definitivamente isso estava mais posto no sentido de produção cultural, mas como a minha função também era cuidar do acervo, né, de filmes que o SESC mantinha, inclusive da Programadora Brasil, que também tinha lá, entre filmes estrangeiros e filmes curados pelo Cine SESC, né, um projeto que durou uma década e que foi responsável por difundir muitos filmes que a gente não teria visto se não fosse por esse projeto do Cine SESC. Então, assim, eu já tinha, em alguns momentos, um acervo ou então uma prévia de curadoria, e aí eu ficava um pouco ainda insegura, mas eu ficava com a liberdade também de exercitar exercícios de curadoria, né? E além dos exercícios de trabalhar os longas, eu senti necessidade de trabalhar a exibição de filmes alagoanos. Então, por iniciativa própria, eu iniciei em 2013, e foi até inspirada no Corujão, né? Eu fiz primeiramente o projeto do Curta Lagoas como um Corujão em 2013, exibi filmes alagoanos na madrugada no Sesc Poço, né? E de graça, né? E nossa, eu não me lembro agora como foi que eu pensei assim necessariamente em reunir os filmes, mas eu tentei juntar filmes também que tinham sido realizados por oficinas do Sesc, né, do Ateliê Sesc de Cinema, entre outros filmes que a gente tinha no acervo, que eu achava legal exibir. Eu não me lembro agora exatamente de ter pensado um objetivo específico, né, ou de pensar tipo cada horário de uma forma distinta, né? Mas com certeza eu fiz um trabalho assim, eu pensei bastante para montar essa programação. E eu gostei, assim, desse exercício, e aí passei depois desse evento em 2013, a partir de 2014 a gente passa a exibir os filmes alagoanos mensalmente com o Curta Lagoas, né, que deixou de ser uma maratona de filmes de um único dia e passou a ser exibições mensais. E aí, assim, eu confesso que nesse exercício, muitas vezes eu pensava sessões e pensava quais filmes eu queria exibir, e muitas vezes eu juntava os filmes por ocasião, assim, filmes que eu sabia que tinham acabado de chegar no acervo ou que achava que não tinha sido exibido ainda e precisava ser exibido, né? Então, assim, existiam vários motivos, assim, nem sempre era um pensamento de vou pensar uma curadoria por uma temática, mas a gente tinha sempre esses eixos possíveis, né? Juntar por temática, juntar pelo diretor, ou variar. Né? Mas aí também falando de exercícios de curadoria, como o Ulisses também mencionou, né? Eu também percebi, no momento que eu me coloquei como instrutora, que havia, né, esse processo de curadoria também no material que a gente reúne para dar um curso, uma oficina, e principalmente quando a gente vai exibir os filmes, né? E nesse caso a gente tem todo um pensamento para tentar conectar, né, com o material que está sendo ministrado. E eu também fui parte da curadoria da Mostra Sururu, né, em 2014, e também tive um processo, né, de curadoria, de aprendizado em curadoria também com a Mostra Sesc de Cinema, né, que a gente fazia não só a curadoria local, né, onde era composta por mim, Rosana Dias e um membro da comissão julgadora convidada, um membro externo, né, como também a gente participava de uma curadoria da região Nordeste, né,
onde reunia um representante de cada estado, que era também o representante da mostra em seu estado, né? E definitivamente foram processos intensos e de bastante aprendizado, assim. E também de ir além, talvez aí nesse momento foram momentos que eu mais fui aprendendo também sobre ir além do gostar, né, de entender algumas urgências, de entender os diálogos que eram possíveis, de entender que não era uma questão de priorizar a qualidade técnica, que tinha outras questões que eram essenciais nessa questão. E aí eu sei que eu me alonguei, mas eu vou falar também agora brevemente só da experiência do Alagoanes, né, que eu posso depois falar mais um pouco, mas também por isso, né, assim, não só no fato da possibilidade de estar como curadora, né, dentro dessas experiências que eu mencionei aqui, mas por estar também refletindo sobre curadoria. Para mim, quando estava escrevendo o projeto do Alagoanes junto com a Karina, era uma questão prioritária, assim, que o Alagoanes ele tivesse uma oficina de curadoria, né, um curso de curadoria, o que a gente pudesse fazer. Que eu acho que é algo que a gente reflete pouco, assim, porque a gente, por mais que valorize a função do curador, e em muitos casos a gente valoriza demais, porque a gente quer cobrar, a gente quer que o curador resolva e que agrade todo mundo, mas eu não sinto, assim, seja no sentido local, seja no sentido nacional, que a gente tem muitas oportunidades para falar sobre curadoria, que a gente tem muitas oportunidades para trocar experiência, inclusive para se ter formações em curadoria. A gente acaba vendo quando tem, né, formações em curadoria, mais voltadas no sentido das artes visuais, né, e isso não é demérito de forma nenhuma, mas também é raro, não são tantas assim, mas existem. E aí, assim, para mim foi muito, não só muito, como eu falei, importante propor a oficina, mas também foi transformador e foi grande aprendizado, assim, poder acompanhar ela e saber que ela trouxe tantos anseios, né? Ela possibilitou tantos diálogos e foi a responsável pela programação que a gente pôde vivenciar na Alagoanes. Lares, ela traz vários tópicos. Eu vou resgatar várias coisas das falas de vocês, mas uma questão que eu não posso deixar de perguntar é a seguinte: temos aqui, estou rodeado de gente que participou da curadoria da Mostra Sururu, só eu vida louca aqui. Minha gente, vocês ganham os brindes tudo? Aquela caneca, a camiseta, ganha tudo aquilo que eles ficam se gabando, a equipe lá da Mostra Sururu? Ganhei sim, eu ganhei a camisa, sim. Ganhamos camisa, foi Ulisses. Eu só lembro da camisa em 2018. Caneca, não ganhou Nossa caneca, época não gente? tinha caneca, não, filho. É porque, Ronald, tem uma coisa na Sururu que às vezes ela tá com muita grana, às vezes ela tá com pouquíssima grana. Então o brinde varia com o orçamento do evento, né? Verdade. E só isso já rende um subtema aqui tremendo. Mas, gente, a Beth ela trouxe vários tópicos que a gente precisa conversar e eu queria aproveitar justamente essa experiência da Mostra Sururu para conversar um pouco dos formatos de curadoria, como vocês visualizam isso, dessas demandas, como as pessoas que chamaram vocês se viram pensadas compondo essas curadorias, essa confluência do encontro, que é algo tão importante em qualquer processo artístico, que a curadoria não foge a essa máxima da importância do encontro, e às vezes são pessoas que a gente não conhece. No caso de vocês, foram todas pessoas que vocês já conheciam, fazendo a curadoria com vocês, no caso da Beth, não, né? E aí, quem pode começar? Você pode falar um pouquinho, Ulisses, desses pontos? Posso. Eu acho assim que varia muito do espaço que você está, né? Assim, por exemplo, trazendo para o Cachoeira Doc, que foi a minha primeira experiência, a gente tinha, vou dizer assim, uma diretora artística do festival, que é a Amaranta, que ela dá o tom, sabe? Assim, eu acho que o festival já tem uma ideia em volta dele, né? Eu cheguei sei lá, talvez quinta, sexta edição, sétima, não lembro. Mas assim, eu já tinha uma ideia dos filmes que passavam ali, já tinha uma ideia do perfil que era traçado, das ideias que estavam em jogo. E de algum modo, assim, como ela é diretora artística do festival, ela, enfim, é tudo muito de fato horizontal, todo mundo fala, todo mundo se expressa, mas tem aquela coisa, né, de dar o tom, assim, de algum modo. Ela está pensando, assim, a gente está no grupo da curadoria, mas ela estava lá na ponta da lança do festival, conectada com outros festivais e com outras realizações e com pesquisadores. Então, tinha essa figura
e que eu gosto nos processos, assim, eu admiro essa figura porque acho importante também, que é de algum modo é uma pessoa, um agente do festival, né, que está dialogando também com outros festivais, com outros grupos, ela está conversando com outros curadores de outros festivais, então é muito bom, mas assim, é uma curadoria que era muito aberta também, sabe? A gente ficava brincando porque tinha um processo longo de triagem, tinha várias fases, assim, tinha uma fase da triagem, e a triagem que fazia era a gente, os alunos, né? Elas, é claro, as professoras tinham acesso à triagem completa, mas sobretudo era a gente, os alunos, porque a triagem é quando a gente faz, poxa, assim, quais filmes merecem estar na segunda fase, assim, os filmes que têm o perfil do Cachoeira Doc, os filmes até, tipo, de algum modo assim, é uma limpeza de filmes que podem ter um conteúdo mais ofensivo, que pode ter um discurso meio estranho, né, que pode beirar a uma coisa meio estranha. E depois da triagem, a gente ia para a segunda fase, que era mais aprofundada, era mais discutida. Todo mundo via tudo da segunda fase. A triagem a gente dividia em blocos por duplas, então todo filme tinha que ser visto por duas pessoas. Então tinha uma metodologia que era muito interessante, assim, que eu gostei muito dessa metodologia que foi feita. Mas a gente tinha esse momento que quando a gente encontrava com as professoras, com a Ana Rosa e com a Maranta, era muito legal, assim, porque também era uma aula para mim ali, sabe? Também, assim, as ideias, tipo, às vezes eu tava defendendo um filme que chegava lá e, tipo assim, elas me mostraram completamente o contrário e vice-versa também, sabe? Às vezes a gente brigava por um filme e o filme ficava, então também tem isso, que eu acho que é maravilhoso no final, assim, sabe? Eu nunca tive experiência ruim às vezes entre um filme que eu não curto, que eu acho que é comum, né? Às vezes entre um filme que a gente não gosta, mas é importante estar ali. Então é isso. Mas trazendo para a Sururu, a curadoria que a gente fez, que eu fiz com a Rose, por exemplo, e o Lucas, foi assim, muito de boa, não foi, Rose? Assim, foi tipo, muita afinação. A gente sentou e assim, magicamente todos os filmes se encaixaram. Eu não entendo por que uma curadoria assim, eu acho que rendeu muito mais, assim, um bafafá, não sei, assim, muito mais por expectativas alheias do que pela própria curadoria em si, porque era um ano que, inclusive, a Sururu estava sem incentivo, né? Então era um ano que estava meio... As pessoas não estavam botando muita fé, e acho que a gente fez uma curadoria propositiva, né? Que retomando até umas coisas que a Beth falou, que a Rose falou, uma curadoria que tinha um discurso, né? Que contava uma história, que cada sessão contava uma história, entender os filmes como um grande quebra-cabeça. Então, assim, esse filme faz muito mais sentido no dia 2 do que no dia 3, e aí equilibrando, ia tentando como é que a gente começa, como é que a gente termina a mostra, de onde é que a gente pega o nosso público e para onde a gente entrega esse público. Então, foi muito bom, assim, foi muito bom e muito bonito. E, assim, eu acho que os filmes, eu nunca chego, eu sou super contra de chegar com ideia pré-concebida antes da curadoria, sabe? Eu acho que os filmes têm que apontar o caminho, né? Os filmes têm que dizer como é que eles querem ser programados e a gente tem que entender, assim, de fato. Eu acho que o cuidar vem disso, assim, cuidar de como esse filme... Porque tem outra delicadeza, né? Que, tipo, o filme pode ser maravilhoso, mas o filme pode estar no lugar errado, né? O filme pode estar completamente enfraquecido em um determinado dia, com um determinado grupo, ou então ele se fortalece com outro grupo, ou então, às vezes, inverter a ordem de dois filmes, talvez botar o que seja mais bem estruturado, vou dizer assim, vou chamar o filme mais rico, e botar um filme um pouco mais precário, e depois a gente bagunça um pouco a interpretação dos dois filmes e o que ele significa para as pessoas. Então é isso, assim, acho que é muito livre, assim, a Sururu, de todo modo, eu acho que é uma questão que ela tem sido discutida, né, essa coisa a Sururu, ela é autogestionada pelo fórum e que, de algum modo, produtoras e grupos vão ocupando esse espaço da produção e da curadoria por ano, então eu acho que já existem algumas críticas eu acho que a Sururu vai ser um tema aqui futuramente, né? Tem uma questão também da descontinuidade, né, porque, tipo, que já foi debatida em outras mostras, que às vezes não fica uma pessoa para continuar um pouco o raciocínio do ano anterior, né? Ela muda completamente. Então é sempre uma proposição nova, é sempre um refazer-se. Acho que pode ter pontos positivos, mas também tem negativos, igual a tudo também, né? E é isso. E na mostra de cinema de Penedo é muito específico, assim. Eu peguei dois grupos completamente diferentes, assim. E é isso, assim. Eu tento muito
eu adoro a curadoria, adoro negociar, né? Aquela coisa assim do tipo, não é uma competição, mas a gente vai tentando emplacar filmes que você acha que tem que estar ali, sabe? Filmes de tipo, quando eu estou numa seleção, por exemplo, sei lá, eu reparo muita coisa, inclusive eu reparo, mas uma coisa que me interessa muito é a investigação artística que tem ali dentro, assim, sabe? Claro que eu quero ver o discurso da pessoa, eu quero ver o posicionamento político, mas eu quero ver as ideias que estão naquele filme, assim, sabe? As ideias que ele me oferece. Mas uma coisa que o Ronald falou, também é uma provocação dele, acho que para finalizar, a primeira coisa que eu começo, assim, eu vou de peito aberto ver o filme, sabe? Eu quero me divertir, eu quero me envolver, eu quero me emocionar, eu quero, sobretudo, ser tocado como um público. Porque, assim, se eu tiver prazer ou se me mexer em algum ponto, mesmo que eu tenha asco do filme, é interessante porque ele me mexeu em alguma coisa que foi humanamente legal, assim, sabe? Em algum lugar afetivamente em mim. Então, isso para mim é o primeiro crivo, assim, eu tento assistir com, sabe, me deleitando como se eu assistisse qualquer filme no cinema, como se fosse ver um filme que eu fosse lá para me encantar por ele. Então, geralmente essa sensação, a primeira sensação que eu tenho, ela fica muito, assim, sabe? Ela me marca muito. Aí daí eu vou analisando depois, né? Do tipo, ó, por que eu gostei, quais são as ideias que tem aí, o que é que ele tem de positivo, o que é que eu não gostei, o que é que me afasta desse filme. É muito suave para mim, sabe? Eu tento muito viajar, assim, lidar com uma viagem mesmo, uma fantasia, e tento me apegar como um público mesmo, sabe? Assim, filmes que eu também gostaria de assistir na sala de cinema. Um comentário importante a partir dessa fala de Ulisses é que toda vez que ele está falando, ou que a Larissa Lisboa está falando, que eles estão comentando, né, explanando e falam, eu não me lembro bem, eu falo, gente, se eles lembrassem de tudo que eles já fizeram na vida, não seriam seres humanos não, seriam androides, né? Então, e também a resenha que é perceber como a linguagem da curadoria, ainda que tinha todo um processo, toda essa questão que a gente está tentando, de alguma forma, discutir aqui, tem muita semelhança com esse negócio do convencimento, da negociação mesmo, do lance de escolher um filme, convencer as outras pessoas de que esse é um filme que vale a pena ser assistido, algo que a própria Beth reforçou nesse lance da gente ficar, às vezes, tão fascinado com a obra e ficar divulgando ela para as amizades e além. Eu posso só complementar, assim, agora. Eu vou falar, assim, um pouco como... Enfim, só um pouco como realizador. Não, assim, também é massa você ter um filme e entender onde o filme entra e onde não entra. E é interessante também observar a curadoria do outro lado, sabe? Assim, dos dois lados. Então é interessante pensar esses caminhos. Mas tem uma coisa também, assim, que é uma coisa que a própria Maranta falava muito, assim, de uma curadoria autoral, né? Que é uma curadoria que, de fato, é propositiva, né? Que é um pouco do que a gente fez, né, Rose, em 2018. A gente propôs, quando todo mundo estava meio assim, tipo, era um ano que tinha pouquíssimos filmes de edital, né? Se eu não me engano, 2 ou 3. E quando as pessoas acharam que isso ia ser um fator determinante, a gente fez, pá, mostrou outra coisa, assim, né? Tipo, ó, vamos bagunçar um pouco essa percepção e vamos tentar ver esses filmes com outra importância, né? Assim, do tipo, vocês não vão ver os filmes de edital no sábado, assim, sabe? Que o sábado tem essa coisa, né? O dia é meio filé, vamos deixar o sábado que vai se lotar a sururu. Vocês não vão ver o filme de edital no sábado, assim, a gente não vai. Vamos distribuir, vamos esparramar, vamos distribuir esse tabuleiro e tentar equilibrar e produzir coisas assim. Então é isso, assim, é tentar também contar uma história, né? Tentar também convencer as pessoas, assim, provocar. Eu adoro também a curadoria como lugar da provocação. Assim. Até o filme mais louco, mais experimental, bora botar na tela. Eu sempre acho importante também apontar outros caminhos e apontar outras coisas para a galera. Então acho que a curadoria é o lugar da inquietação e o lugar de lançar também algumas pedras, né? Lançar algumas tendências e lançar algumas provocações. Que eu acho que ficou, né? Ficou até hoje, as pessoas estão discutindo, falam até hoje dessa loucura. Então é isso. Eu já gostei dessa informação de que o sábado é entendido, a sessão de sábado, como horário nobre da Mostra Sururu. Olha aí, já tá vendo os postiços que a gente tá querendo saber esses detalhes dos bastidores. E que depois Principalmente, da mostra tem né? a festa, né? Ainda É mais. verdade. Eu preciso aproveitar a presença de Rose aqui nesse papo para ela confirmar a versão dos fatos dela, do que Ulisses afirmou que foi maravilhoso, que com ela e ele, Lucas Litrento, que foi a terceira pessoa, não é isso, da curadoria que vocês participaram,
que tudo confluiu bem. Conta aí, fala a verdade aí, não se fique envergonhada não, que o Ulisses ele tá aqui aberto, ele tá de peito aberto, como ele mesmo disse, tá? Acho que tudo assim, tudo é o destino, né? Porque nessa curadoria, eu substituí a professora Ana Flávia, né? Eu não estava cotada para ser curadora. E aí, quando eu fui chamada, né? Eu estava ainda assim nesse processo das minhas pesquisas, de processo de seleção, mas eu estava muito cansada, porque foi um ano pós a pesquisa de mestrado, eu queria um ano sabático, fugir de tudo, mas acabei que ainda não parei, né? E, e acho que realmente aconteceu uma sinergia, né? Acho que essa é a palavra, porque eu e Lucas já temos uma relação com o Mirante, né? Somos membros fundadores do Mirante Cineclube, e acho que o tempero de Ulisses ajudou bastante, né, nessa nossa junção, porque nós somos anárquicos, né, na forma de ver, de fazer e de pensar a curadoria. Acho que não daria liga se fosse outros, desculpa aí, hein? Mas a gente acho que, na verdade, a gente tinha um propósito de pensar a mostra, de perceber que ela já era uma mostra madura e que poderia ter uma outra, pensar numa outra sessão, né? Então, a gente criou a mostra Outras Percepções, para tentar dar esse olhar a filmes que tem um corpo técnico bem interessante, bem diversificado na sua linguagem, e a gente achou que poderia ser uma ideia muito interessante, né? Que a Mostra Sururu, que hoje ela tem a competitiva, né? E tem uma outra não competitiva, né? Que foi a partir do ano passado. Acho que a gente deu esse start, porque a gente foi a curadoria que escreveu um texto, né? Até então, não sei, Larissa pode me corrigir, a gente deixou público as nossas escolhas como curadores, o porquê a gente tinha feito essa curadoria, escrevendo juntos o que a gente queria trazer para a curadoria. Então, pensando como a gente nunca teve, foi uma perspectiva que a gente sempre foi o outro, aí a gente virou realizador, e desse realizador a gente virou curador. Então, a gente teve uma oportunidade de agregar as minorias, pensando em filmes também com pessoas negras sendo diretores, a ideia de ter mulheres, a gente se atentou muito na programação, de buscar ter essas pessoas até que nunca tinham filmes, né, na grade, assim, na Sururu. A gente pensou em fazer anarquia mesmo, no bom sentido da coisa, né? E aí a gente criou a Mostra Outras Percepções, 2018, porque a gente sentiu que a Sururu já poderia dar esse passo pela própria consolidação da mostra. E acho que ela surgiu porque temos essa percepção. Lucas é um poeta, escritor, realizador em audiovisual, muito para frentex, né, velho? O cara ele é muito bom no que ele faz. E o Ulisses também, né? Ele tem essa bagagem dele de ser o único que tem uma formação em cinema, e ele é muito aberto, assim, a gente nas ideias, né? Porque você pode ser a pessoa que tenha um doutorado, PhD, mas se você tiver uma mente fechada, não anárquica, não iria surgir, não iria criar. Eu acho que o que a gente quis fazer foi criar um legado, né, para a mostra. Acho que a gente conseguiu fazer, porque fale bem ou fale mal, a gente fez. E eu fico feliz que, por exemplo, a Maísa Reis, né, ela utiliza a curadoria que a gente fez no texto dela como importante para Sururu. Então,
já está ali, né? Já está num texto acadêmico, já passou por uma banca o que a gente fez, né? Além de ser uma questão artística, ela está sendo citada num texto, numa dissertação defendida pela Universidade Federal de Sergipe, né? Que é a Maísa Reis, vulgo Maísa Santos, o nome dela de pesquisadora, ela nos citou. Então, acho que não é pensando numa relação eu acho que eu não estou sendo arrogante no que eu estou dizendo. Eu acho que eu estou pensando o que a gente conseguiu construir em 2018, o legado de uma curadoria que se propôs a dar o tapa na cara, assim, porque criar uma amostra, a gente vai criar uma demanda nova para a produção, lógico, tudo isso exige muito, e eu acho que agradecemos a produção por aceitar a curadoria que foi soberana, né? Para mim, foi passando um filme e, ao mesmo tempo, eu fui rememorando várias reflexões aqui, que eu acho que eu já falei em algum outro episódio, e aí faz parte me repetir, que a Sururu é uma referência, né? Eu tive e tenho o privilégio de poder acompanhar as edições do Sururu, né? Em específico, desde a primeira, né, que eu participei da produção da primeira. Como eu falei aqui nesse episódio, eu fui curadora da edição de 2014, né? Agora eu não vou acertar a conta, acho que foi a quinta, mas eu não tenho certeza agora. Mas, assim, independente de estar na curadoria ou de estar, de alguma forma, envolvida na Sururu, né, a curadoria, os filmes que iam sendo exibidos e a recepção desses filmes também, para mim, era sempre algo que eu estive atenta e estou atenta, né? Então, assim, em específico, né, eu ia fazer essa fala cronologicamente, mas como eu estou muito feliz de estar presenciando, né, rememorar e essa troca sobre a participação de curadoria nossa de uma maneira geral, mas em específico de Ulisses e de Rose, sobre a edição de 2018, que para mim é uma edição que trouxe questões extremamente necessárias e que conseguiu extravasar questões que, de alguma forma, a gente concordava em silenciar, sabe? Que, para mim, é uma questão que, depois de 2018, ficou difícil de silenciar em mim, que é o fato de não refletir ou não se incomodar, de manter apenas a amostra competitiva, né? E de não ter muito espaço para exibir tantos filmes, né? E aí eu não estou querendo fazer uma crítica direta e dizer que a Sururu não exibe muitos filmes. Eu sei que a média é uma média entre 20 a 30 filmes, né? Isso eu estou falando entre as 11 edições, né? Não estou falando especificamente dos últimos anos. Mas eu sei que também isso variou, porque, por exemplo, eu dizer que todas as edições, eu não sei quantos filmes foram inscritos em cada uma das edições, mas eu não posso dizer que todas elas deixaram, sei lá, mais da metade dos filmes sem ser exibidos. Eu não posso fazer essa afirmação, né? E eu acho até que é importante que houvesse a possibilidade de fazer um estudo sobre isso, né? Porque eu tenho uma angústia, e essa angústia é de ter tido acesso, por conta do Alagoá, a inscrições. Acho que desde 2016 a gente tem esse acesso, mas não sentir que esses filmes que não foram selecionados na Sururu foram apagados, não por conta, especificamente isso não é uma causa direta da escolha da curadoria. Claro que provocou, né, uma invisibilização porque eles não foram escolhidos, mas também houve uma invisibilização na escolha dos próprios realizadores de não escrever esses filmes em outros locais e, inclusive, de não mandar os dados desses filmes para serem catalogados no Alagoá, que para mim especificamente é a maior angústia, né? É não poder ver esses filmes hoje no Alagoá, né? Porque, inclusive, os realizadores desistiram até de exibir eles em qualquer medida, né? Seja pelo YouTube, seja até de outra forma. Mas, e aí eu estou puxando esse gancho para dizer que para mim causou grande impacto quando a mostra de 2018 ela foi além da mostra competitiva,
né? Ela disse, não, a gente vai cumprir a mostra principal e a gente entende que nesses filmes aqui, que a gente não vai poder encaixar na competitiva, tem potencialidades que precisam ser vistas, que esses filmes precisam ser vistos. Então, há uma luta, né, para que mais filmes sejam vistos nessa edição, né, que eu entendo que traz uma outra compreensão, por exemplo, para a realização da edição de 2019, né? Não sei se está conectado diretamente, mas quando você vê que em 2019 a Sururu se propõe, por estar numa comemoração de 10 anos, a ter mais dias, isso para mim também é dar mais oportunidade a exibir mais filmes, né? Então, assim, quando a gente vê também agora a edição de 2020 não estar apenas com a amostra competitiva, mas ter também uma amostra paralela, aí você vê também a relevância disso, né? Porque para mim, especificamente, e olha que é curioso, porque eu não tinha essa percepção, de fato, até 2018. Eu podia me angustiar de não exibir, sei lá, todos os filmes possíveis, que aí eu sou essa romântica, né, que quer exibir todos os filmes, não quer deixar os filmes sem ser exibidos, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha, talvez, essa percepção de que uma opção seria criar uma amostra paralela. Mas, ao ver a criação de uma amostra paralela, eu entendo que há aí um valor que é importante a gente dialogar e que é importante a gente valorizar nos momentos que for possíveis, né? E aí eu compreendo se a produção escolhe que essa não é um formato a ser seguido, mas eu acho que falta diálogo. É o mínimo que eu posso dizer nesse momento sobre isso, né? Por isso até essa necessidade de estar aqui falando como um desabafo, né? Em alguma medida. Mas eu acho que é importante, né? Não pensar apenas no competitivo, ter a opção de exibir mais filmes. E aí, em específico, talvez também seja uma forma de eu trabalhar a minha frustração de quando eu participei da curadoria em 2014. Não tivemos muitos filmes inscritos naquela edição. Eu acho que tivemos menos que 30 filmes. Eu me lembro especificamente de uma conta de 27, né? Sei que acho que tinha 28, mas um deles não estava com questões técnicas e aí foi consenso que não estaria em condições de ser exibido. E acabou que, por restrição do tempo, né, a gente fez uma conta de 24 filmes. E para mim foi frustrante, assim, ter que deixar 3 filmes de fora, né? Inclusive, até eu levantei essa questão de, gente, a gente vai deixar realmente esses 3 filmes de fora? Eu sei que é ruim exibir mais que 1h30 presencialmente, mas uma decisão poderia ser tomada para exibir, né? E aí teve um comentário infeliz, né, que infelizmente veio de um dos representantes da produção da Sururu, de que se não tivesse seleção, né, do tipo, se a gente obrigatoriamente não deixasse aqueles filmes de fora, a gente não estava fazendo curadoria, né? Algo que eu discordo em gênero, número e grau, porque a curadoria não na parte de função essencial da curadoria não é deixar filmes de fora, né? Se for possível programar o máximo de filmes possíveis, não deixa de ser curadoria. Mas é interessante, assim, eu quero só que eu me lembrei que eu fiz também a curadoria que a Larissa me convidou para fazer para o Alagoar. E aí foi um processo sozinha, que foi muito difícil. Eu precisei criar assim, uma linha também narrativa do que eu precisei tomar decisões que não necessariamente seriam... não foi fácil, mas também... Como eu precisei criar, eu quis, né? Eu não precisei, eu quis criar uma linha, então, com certeza, eu deixei de fora filmes que eu gosto, filmes que eu acho interessantes, mas que, como processo de curadoria, também ele não é um processo totalmente confortável para quem está também curando, porque precisa ver o que se está se moldando ali, né? E aí, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a Mostra Sururu e até com o Circuito de Peredo. Eu não conhecia ninguém. O meu ano eu fiz a curadoria com a Nádia Rocha e com o Chico Torres. Foi muito legal, mas a gente não se conhecia. E teve a Amanda Moa, da Sururu, que estava ali dando um suporte, mas que ela não teve nenhum tipo de influência da produção da mostra para... Olha, é assim, é assado, precisa ter uma divisão assim, as cotas... Não teve nenhum tipo de orientação nesse sentido, e a gente também não
conversou isso previamente, partir de algum precedente, assim. E eu vejo normalmente assim, igual que o Lúcio falou, eu preparo uma bela de uma pipoca, a primeira vez que eu tô vendo, tipo assim, é um momento de deleite mesmo para ver, e como não tinha nada, assim, preencha esse relatório depois, você preenche essa ficha depois, eu tive que criar comigo coisas que me fizessem pensar, e não ser só, gostei ou não gostei, eu precisei ir além, precisei olhar essa questão do jeito que foi feito, quais são as provocações, o que gerou em mim. Então, foi muito interessante. Primeiro, ter feito dentro de mim, ter criado alguns tipos de parâmetros para pensar, indicadores, e foi muito interessante. E já o processo da curadoria lá, depois das discussões, é muito legal, assim, realmente essa coisa da defesa, né? Você defende algum, você tem que abrir mão, você assim, você vai aberta, totalmente aberta, mas também você sabe os seus limites, e você também tem que aprender a desapegar, tem que aprender a escutar. É um processo muito interessante, mas que não é sempre fácil, não é sempre você concorda, né? Às vezes chegamos num limite que precisa mesmo votar, e aí somos 3, e aí voto vencido ou não, nem. E aí, depois vendo, que aí eu vejo, teve o processo inicial de assistir, aí teve o processo da conversa, assim, dos dias de decisão mesmo, e aí vem para a terceira parte, que aí eu acho que é a mais deliciosa de todas, que é montar as sessões, que é o que o Lúcio estava falando. Esse dia, aí vou botar esse filme aqui, aí depois vamos botar esse, porque aí viu esse primeiro, aí isso é muito gostoso, escolher os dias, e tem isso, quais são os dias, pensar, claro que tem que se pensar o sábado antes da festa, então, assim, essa parte para mim é a mais deliciosa. Mas aí, voltando só na parte dessas conversas, que aí quando eu vi a amostra, quando a gente assistiu todos os dias, teve filme que eu fiquei assim, ai, que bom que eu fui voto vencido, que bom que esse filme entrou, porque faz totalmente sentido, mas também teve filme que eu falei, não, eu sabia que esse filme não devia ter entrado, que não fazia sentido, o incômodo que veio em mim não aconteceu lá, e eu não sei se esse incômodo era uma coisa que a gente podia ganhar disso. Então, assim, foi muito interessante nesse sentido. E na mostra do Penedo, que já é uma mostra nacional, foi a mostra universitária, e que é interessante porque, por conta, assim, da pandemia, os festivais estão online, então eu tenho visto muito. Então, você vê muito, quando você faz a curadoria, você vê muitos filmes. E aí, não só os filmes que entraram, mas vê outros. E aí você começa a conhecer, você vê a lista dos outros festivais do país e você começa a ver o filme. Você fala, caraca, esse filme entrou aí, que coisa. Aí você fala assim, um filme que você meio que desprestigiou e ele está lá nesse outro festival ganhando não sei o quê. Aí você fica pensando, nossa, é muito interessante também essas reações, o processo, e como vai mudando, né? E como vai pensando. Mas eu, particularmente, vou da coisa da abertura, mas eu sempre busco eu parto do pressuposto de que a gente tem que ter diversidade. Então, assim, eu sempre vou querendo que a gente veja produções diversas, de pessoas diversas, de lugares, se for nacional, de lugares diversos, e daqui também de Alagoas, a gente tentar buscar jeitos também diferentes de mostrar, não só um único jeito de. Então, isso é sempre uma coisa que eu, a princípio, sonharia em que todas as curadorias que eu participo pudesse chegar nessa diversidade, mas nem sempre a gente consegue. Resgatando um pouco do que a Laris falou sobre o processo da curadoria, de como ela e as pessoas que produziram, a Karina e a Rose também, né, fez parte dessa construção do Alagoanes, do festival que celebrou os 100 anos de cinema de Alagoas, sobre como foi pensada essa curadoria a partir de uma ação formativa, não é isso, com Regina Barbosa,
elencando pessoas diversas, de vivências diversas, para compor essa curadoria, que rendeu também lives para poder ter esse contato das pessoas com esse processo do que foi a curadoria do festival. E também muito do que foi conversado aqui, que a própria Beth falou da importância de pensar uma curadoria que pense sobre inclusão, que pense em ser realmente algo diverso. E temos aí a Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, que nesse ano vai à sua 3ª edição, ainda aberta as inscrições até o dia 30 desse mês, 30 de setembro. E aí eu queria muito ouvir sobre isso, gente, sobre como vocês enxergam essas presenças e ausências de pessoas diversas compondo essas curadorias. Tem muito assim, o discurso, né? Hoje contra as minorias, né? Eu acho que a gente esse processo de ocupar os espaços mesmo. A gente precisa ocupar, passar de ser apenas objeto para ser o olho que filma e o olho que escolhe também. Eu acho que a ideia de ocupar esses espaços e trazer muito das nossas vivências, né? Porque o próprio processo mesmo do Alagoanes, ele ajudou a pensar a própria Mostra Quilombo desse ano. O processo do Alagoanes de pensar curadores indígenas, como o Ziel Carapotó, e a própria Seção Toré, que a gente percebeu que a gente tinha muitos realizadores assim, né? A gente não conhecia nenhum realizador indígena de Alagoas, e o Festival Alagoanes, ele nos deu a oportunidade de ter um debate que está lá no YouTube, da Seção Toré, com realizadores indígenas que fazem. Conhecer Marcelo Tingui, tem um canal no YouTube dele com os filmes que ele vem produzindo ao longo desse tempo. E a gente pensar, nossa, como é que a gente não tinha conseguido encontrar com eles antes, né? Porque cinema também é encontro. E eu acho que o Festival Alagoanes, ele foi muito feliz nisso. É o legado do festival, eu posso dizer, para a gente, né? Que como pensar essa Mostra Quilombo hoje é um quilombo de resistência não branca, né? E Alagoas tem a própria identidade afro-indígena, que a gente não consegue se colocar para fora, se ver, né? Aí precisa de que alguém de fora diga, vocês são afro-indígenas, dá para perceber? Não precisa, a gente temos que voltar para o divã e nos enxergarmos com essas etnias, e que faz arte, e que subverte, e tem uma forma de contar, tem uma forma de montar, tem uma forma de falar diferente. E acho que o festival, o Alagoanos, ele deu esse impulso para o Mirante estar organizando a 3ª mostra e abraçar a nossa parte indígena, né? Eu acho que o Alexandreia já fala, né? Eu sou um afro-indígena. Acho que é importante, né? Essa identificação, e que a gente foi buscar, né? Através do Alagoanes, esses contatos, né? Com o Ziel Carapotó, o Marcelo Tingui, a Cristiane, que vai compor, né, essa curadoria, que é a Cristiane Wakaná, e a gente está nesse processo de se enxergar e de se ver e de ocupar espaço, né? Eu acho que recentemente saiu eu acho que uma pesquisa, né, sobre quem faz cinema, né? Acho que as posições de roteiro, de representação, até mesmo da própria Netflix, né? Que ainda são de pessoas brancas, de homens héteros brancos. E isso reflete porque eles escrevem para eles mesmos, né? E eles escrevem para pessoas indígenas, eles são os donos da narrativa. Então, quando a gente faz esse processo contra a maré, né? Mostrando outros corpos, mostrando outras pessoas, outras cores, outras perspectivas de vida, isso vai sendo contracorrente. Com relação à importância da participação de pessoas diversas, né, na curadoria, e aí trazendo que não só no sentido de minorias, né, mas também no sentido, não só no sentido também da comissão de seleção, mas também de autores e de pessoas na equipe,
e trazer uma referência bacana, que é um estudo que é realizado sobre mostras e festivais, que abrem inscrições no Brasil, que está disponível no endereço Linktree, né, que é linktr.ee/estudos festivais. Eu vou colocar isso na nossa descrição, que é realizado pelo Paulo Lúcio Correia, que tem feito esse trabalho já há alguns anos, né? Então, eu acho que é importante também, nesse sentido, a nossa percepção, né? De quando realmente a gente consegue entender o que se repete nos festivais, o que é diverso, o diferencial e a origem disso, né? Que em muitos casos é também de ter presenças de pessoas trans, de representações da comunidade LGBTQIAP+, de pessoas indígenas, de pessoas negras. Então, Ulisses, eu queria muito te ouvir sobre essa questão das presenças e ausências, de como isso se reflete numa curadoria. Você que, inclusive, lançou Ilhas de Calor na primeira edição da Mostra Quilombo, não é isso? E que depois foi premiado na Mostra Sururu do mesmo ano. Como você entende essa questão da composição da curadoria e quanto disso implica no resultado do que é exibido em festivais, mostras e projetos? Você trouxe agora a sessão do Ilhas na Mostra Quilombo, que foi de fato muito legal, assim, foi muito marcante, assim, achei muito bonita aquela noite. Então, eu acho que a gente tá vindo de uma fase que é uma fase de muita transformação, né? Do tipo, tem muitos filmes, enfim, produzidos por pessoas diversas, por pessoas negras, por mulheres, por pessoas LGBTQIA+. Então, assim, tem muita gente fazendo e, de algum modo, assim, eu lembro que desde 2012, quando eu entrei na universidade para cá, a transformação ela é muito latente em todas as esferas, né? Então, uma coisa que tudo se transformou. Porque tinha uma galera pressionando do lado para, de fato, a inclusão nos festivais, uma maior sensibilidade, né, para esses filmes e para essas questões. E então, eu acho que os festivais também foram se formando, né? A gente tem muitos curadores que foram ganhando espaços de curadoria e janelas e possibilidades, assim. Eu não sei te dizer, eu adoraria te dar uma precisão, mas assim, é muito recente também, sabe? Eu acho que é de 2014 para cá, esse reboliço, essa transformação, de algum modo, essa exigência que da diversidade, que é o óbvio, né? Que é o básico, a diversidade, mas assim, ela fica mais latente, porque eu acho que também tem uma coisa muito forte, as pessoas estão começando a olhar as fichas técnicas mais, né? Agora, assim, as pessoas veem a composição, vê quem está fazendo, vê quem está pensando. Acho que elas questionam um pouco mais. Então, eu acredito que isso é uma coisa que foi recente, assim, que foi dos últimos anos para cá, que teve porque, de fato, tinham muitas demandas, né? Igual continua tendo agora, assim, se a gente for para curadorias mais complexas, iguais catálogos de streaming, ainda é defasado, né? A gente não sabe se pessoas pretas estão fazendo longas, por exemplo. Você não sabe quantos longas-metragens e séries você encontra dirigidos, sabe? Por pessoas negras. Então, eu acho que ainda é complexo, assim. Acho que a gente está ainda num momento de muita construção, de muita disputa. Eu gosto dessa palavra no melhor sentido, assim, do termo, porque a gente está disputando, né? E, de algum modo, os filmes que estão passando pela curadoria, por mais que a nossa curadoria seja muito amor, muito afeto, a gente ama em todos os filmes, a gente quer encaixar todo mundo, mas ali há uma disputa de filmes, né? Há uma disputa de discurso, há uma disputa do que se bota na tela, né? Porque ganhar... Eu gosto muito de uma frase do Kleber, né? Que ele fala que fazer um filme é um pedido de palavra, né? Você tá... Assim, eu estou sentado na cadeira, mas o meu filme está na tela, então eu estou falando durante 20 minutos para 200 pessoas. Então, assim, também tem isso, né? Fazer quem você dá 20 minutos de palavra para ocupar aquela tela e para mostrar um monte de imagem maluca e um monte de som maluco e provocar as pessoas, né? Então, é isso, assim, eu não tenho precisamente, tem respostas. Eu conversei com a Tiziane um dia desses, inclusive, sobre atuação, né? Foi uma pesquisa dela, eu vi que ela teve aqui com vocês, eu ainda não ouvi esse em específico. Tava falando assim, Tícia, assim, tô respondendo para você isso agora, mas eu acho que para ano que vem eu vou responder outra coisa, porque
nossa história está sendo contada, né? E a sensação que eu tenho, não sei se vocês têm, assim, eu sei que muita coisa já aconteceu, mas a minha sensação, às vezes, é que é sempre o começo, assim, sabe? É sempre, a gente está sempre... estamos ainda começando e construindo e botando tijolinhos básicos para firmar essa casa. Até das coisas que eu faço também, assim, do tipo, estou para gravar um curta novo agora em novembro, e a sensação que eu tenho é que, assim, não é o primeiro, mas a sensação é que é um novo começo, sabe? É uma nova oportunidade, e eu vou fazer tudo de algum modo, assim, trago muita bagagem, mas vou fazer tudo de um jeito completamente diferente. Então, assim, eu acho que a percepção de tudo isso que está acontecendo, dos filmes, dos realizadores, da diversidade, da curadoria, está muito fresca, assim, na nossa cabeça, sabe? Temos muitas provocações, muitas questões, mas eu acho que vai ser agora, os próximos anos vão ser muito definidores, para a gente começar a entender enfim, o que aconteceu e entender como a gente vai seguir. Mas eu acho que está todo mundo muito atento, sabe? Essa questão da diversidade, assim, eu acho que são coisas que não dá para voltar, eu acho que são coisas que estão muito visíveis, né? Elas se tornaram muito visíveis e muito provocadas e tensionadas, e ninguém tem medo de tensionar, né, Ronald? Ninguém tem medo de pegar no microfone e fazer uma pergunta que tensione o lugar do... Acho que os debates também estão bem fervidos para esse lugar. Então é isso, mas eu não sei muito precisar. Eu acho que depois, enfim, vale a pena da gente ir em busca, né, desses dados, porque tem gente pesquisando, né, curadoria, pesquisando as seleções, pesquisando como são compostos os corpos técnicos, de quem está filmando, dos realizadores, dos curadores. Então é isso, assim, estamos numa história em construção que está sendo disputada, mas de uma maneira, acho que bonita, sabe? Acho que tem muita coisa boa nascendo. E só trazendo um pouco para a Mostra Quilombo também, assim, aconteceram a abertura de muitos festivais de cinema negro no Brasil, assim. Acho que todo estado está com o seu, né? Alagoas tem o seu, Sergipe tem o seu, Pernambuco tem o seu, Ceará tem o seu. Inclusive, o Alagoá promoveu, né, encontros com esses realizadores de festivais. Então, assim, eu acho que só de surgirem esses festivais novos, esses festivais, enfim, que vai para festivais LGBTs e festivais de mulheres, eu acho que tudo isso são desdobramentos de provocações de curadoria, né? De sensações que a gente, poxa, falta curadoria para mostrar nossos filmes, então a gente vai fazer a nossa, dedicados e focados a esses filmes. Então eu acho que tudo isso é reverberação de questões de curadoria mesmo, né? Que também passa pela crítica, né? Eu não lembro muito bem, assim, eu vou falar uma coisa que eu nem sei, eu não tenho muita lembrança, mas a curadoria, ela caminha de mãos dadas, assim, com a crítica também, né? Então, a curadoria é uma função crítica, né? Você precisa criticar os filmes para poder entender se eles passam ou não e como você programa esses filmes. Então, eu acho que tem muita coisa bonita acontecendo, sabe? Tem muita gente tem muitos curadores que eu sempre vou olhar quando eles estão em algum festival, assim, né? Tem curadores que são celebrados. Poxa, o curador X está no festival X, então, massa, vamos ver o que ele está propondo, que vai nessa coisa da curadoria autoral que eu falei um pouco antes. E é isso, a gente está acompanhando, né? Acompanhando essas transformações e ainda está muito louco, porque agora veio a pandemia também. Não sei o que vai vir depois, sabe? Assim, estamos também vivendo um momento de receber os filmes agora, mas daqui a pouco eu acho que vamos ter também outros... Por exemplo, o que vai ser da curadoria pós-pandemia, sabe? Eu acho que é uma questão que muita gente tem se perguntado, muita gente tem repensado seus filmes, né? No pós-pandemia, por exemplo, assim, os filmes, as temáticas. Então é isso, assim, eu acho que é uma história que está em construção e, para mim, ela é ainda um pouco turva, assim, de compreender, enfim, sabe, os últimos acontecimentos, mas também como vai ser daqui para frente, né? Porque muita gente subiu nesse jogo, né? A gente tem diversidade de tudo, de realizadores, de curadores, mas como é que vai ser daqui para frente agora? Eu tenho muita curiosidade para saber. Eu queria, só completando um pouco do que a reflexão que a Laris fez, essa é a grande dificuldade, a vontade mesmo é você encontrar jeito de que os filmes sejam vistos. E aí, especificamente no meu ano, rolou essa vontade de fazer uma mostra paralela, mas ou não foi possível, ou a própria curadoria não concordou de fazer essa luta. Eu sei que esse assunto surgiu, principalmente pela quantidade de filmes que vêm sendo realizados aqui,
nos últimos anos está aumentando, e aí a gente vem de novo, a Mostra Sururu, que não é a nossa solução, mas acaba sendo o jeito de, a única maneira mais oficial de ver agora com a Mostra Quilombo ganhando força. Espero que outros festivais, outras mostras surjam para a gente conseguir ver esses filmes, porque senão fica tudo em responsabilidade de uma semana da Sururu, que foi o que o Ulisses falou. Um ano tem dinheiro, o outro ano não tem nada. Então, assim, também depende de você ter que colocar aqueles filmes naquele limite, né? E aí, por isso que no ano que eu participei especificamente, a gente também fez uma carta da curadoria justificando as escolhas, e a gente citou muito assim o Alagoar e meio que implorando para as pessoas que não foram selecionadas ou que todos os realizadores colocassem seus filmes na Alagoar, porque é também uma maneira da gente ter esses filmes para serem vistos, para serem catalogados. Então, isso foi uma coisa muito angustiante para mim, e eu sei que foi no nosso processo, assim, pela quantidade de filmes que estão sendo cada vez mais realizados. Super concordo, Beth, com relação a essa questão de que a gente tem carência de janelas, né? E a gente tem uma expectativa maior da Sururu justamente com relação a isso. E aí eu até faço, mais uma vez, uma conexão com a Alagoanes, né? Que também vem desse sentimento, né? De sentir que a Sururu não tem como dar todas as respostas que... Nem deve ter, né? Como dar todas as respostas que a gente ou independente da gente, que são necessárias, né? E aí pensar o Alagoanes como uma amostra não competitiva também, que eu acho que é isso que também a gente também... E aí acaba tendo uma expressão ainda na Sururu por isso, né? Porque as pessoas não querem só serem exibidas na tela da Sururu, mas as pessoas querem também poder competir, né? Elas querem ter um reconhecimento, ter um aval ali que vem com carimbo da Sururu, e de alguma forma, quando não recebe, e é isso que me angustia, e aí fica o recado, pessoal, por favor, não dê tanto poder assim a Sururu, se você não recebe o aval da Sururu, não significa que você não possa ter em outros momentos, em outros lugares, né? De ter, por exemplo, filmes que não foram premiados na Sururu após serem selecionados e tiveram várias premiações fora, né? Isso é um exemplo, né? Que não é para mostrar só um negócio do premiado, né? Não foquem no prêmio, foquem na diferença de possibilidades. E aí, uma coisa que eu acabei não comentando, que foi que Rose mencionou, que a curadoria de 2018 possivelmente foi a primeira a lançar uma carta, né, abrindo o diálogo sobre a curadoria, e eu acredito que foi mesmo, e acho muito bacana que a de 2019 tenha se proposto também, né, e é importante isso, né, não só esse espaço, né, para você compartilhar o processo e essa necessidade, né, de dialogar e dar algum retorno para os selecionados e os não selecionados, mas também que se fale sobre isso depois, né? Eu acho que faz falta, assim, e desculpa, eu acabo ficando nessa nota, nesse mesmo tom de que faz falta e a gente precisa dialogar mais sobre curadoria. Eu queria só, enfim, tentar acrescentar. Eu lembrei que tive vários insights, mas já esqueci todos, mas vou tentar puxar eles de volta. Assim, eu acho que tem uma coisa que talvez, eu acho que ela precisa caminhar, tipo, soluções para os próximos vezes, mas assim, a curadoria, acho que ela caminha muito junto da produção, assim, né? Tipo, é pensar a janela, é pensar esses espaços. Por exemplo, eu sei que tem festivais que a produção acompanha as reuniões de curadoria. Assim, eu sei que tem uma coisa, eles não interferem necessariamente diretamente, mas eles também assistem, eles também opinam, mas assim, a curadoria, de fato, ela tem a autonomia dela. Mas eu acho que isso é até interessante para que englobar e complexificar mais o processo, né? Porque é claro que, enfim, também sou contra do tipo, não é a produção está lá como um patrão da curadoria, mas justamente acompanhar todo esse processo intelectual, né? Toda essa discussão, essa troca, entender esses rumos, até mesmo para achar essas janelas. Por exemplo, teve uma sessão da Nara Normandi, né? Que foi uma sessão promovida pela Sururu. Será que não, talvez assim não daria para, antes da Sururu oficial, a gente ter umas prévias Sururu,
no esquema cineclube, no esquema jornada de cinema, em que as pessoas pudessem, de algum modo, ver sessões anteriores para ser um esquenta, sabe? Assim, eu acho que também vai acho que tem muita coisa do que a Lari falou, assim, tem filmes que foi também porque a gente fez, assim, tava eu, Lucas e Rose, poxa, o filme é massa, mas não cabe aqui, não cabe aqui, não cabe aqui, não encaixa aqui, não... a gente não sabe o que fazer, porque a sessão também a gente não pode passar se eu não me engano, a gente não queria passar de 1h30, né, Rose? A gente até passou, mas também porque a gente que fica cansativo, né, para quem está assistindo também não é fácil pegar 2 horas de sessão de curta, tem hora que as pessoas se desconectam do curta, e isso não é justo nem com as pessoas, nem com os filmes. Então também é se ligar muito nisso, sabe? Então talvez é uma questão de trazer a produção para acompanhar a curadoria, pode acompanhar mais no final também, quando estiver perto de ser os filmes sendo programados, né? Que como a Beth falou, eu faço coro. Acho que a parte mais legal é distribuir em sessão, é agrupar esses filmes em grupos de conexões intelectuais, afetivas, artísticas, e é bonito montar uma sessão. Eu adoro, assim, adoro montar uma sessão para o Cineclube, adoro quando alguém me pede e eu monto, assim, monto para amigo, monto para professor, monto para quem pedir. Não, e você vê como é, né? A gente acabou, desculpa se eu te interrompi, a gente acabou focando na mostra competitiva e eu me lembrei agora que eu falo de Ulisses que tem a mostra itinerante, né? Que, inclusive, teve inscrições abertas agora em 2021, que eu achei uma iniciativa muito bacana, assim, que é justamente esse chamado para filmes que foram exibidos em outras edições, né? Exato. E eu acho... E aí, claro, eu na minha luta ainda pelos filmes que não entraram na Sururu, penso, gente, sim, e os filmes não exibidos, mas tudo bem, isso não é a questão. Mas eu acho massa, assim, que eu não sei como vai ser, né, essa curadoria, e espero que seja bacana, assim, esse processo, e que esse também possa ser um outro espaço de diálogo. E dentro de uma coisa que eu já falei, mas que eu acabei não trazendo nesse ponto específico, eu acredito que o que traz também de memória e de impacto no que aconteceu na curadoria de 2018 foi justamente esse pensamento de criação artística, né, de querer trazer especificamente propostas, né, para cada dia da mostra competitiva e dentro do que não cabia criar uma alternativa de exibição. E a questão de ter uma responsabilidade, né, sobre a criação artística, eu acho que é algo que não se fala, mas que acaba ficando à margem, nos bastidores, acaba ficando conversa de corredor, né? De, inclusive, eu, por exemplo, já ter sido questionada se eu não me via como alguém que poderia estar na criação artística da Sururu, e eu, tipo, não, porque eu acabo sendo essa pessoa realmente que traz um olhar que não representa o senso comum. Né? Então, assim, para mim, isso é algo... E eu acho que até tem um pouco essa questão também de o quanto a gente acaba permitindo que essa compreensão perpetue, de que não estamos abertos a diálogos diferentes do nosso, a diálogos de conflito, mas não no sentido negativo da palavra, né? A diálogos conflituosos porque não são consonantes, né? Porque são dissidentes. Quando a gente vê, né, o primeiro filme de Teotônio Vilela, não sei se de sempre, né, mas o primeiro que apareceu na Sururu, que tem a direção do Claudemir e do Robson, que fala sobre o paiol, né, há uma reação dentro do público, né, de perceber que aquele filme destoa da maioria dos filmes, mas o quão foi importante ver um filme de Teotônio dentro da Mostra Sururu, e o quão isso incentivou os próprios realizadores. Né? E aí eu estou trazendo uma escolha específica, mas como exemplo não significa que ela precisa ser repetida em gênero, número e grau, mas assim, são questões que passam pelo olhar da curadoria e pelo diálogo entre a curadoria e a produção, né? E por ir além do que o público quer ver ou não, né? Por entender como necessidade de visibilizar questões, né? E aí isso passa também pela criação artística da mostra, né? Se ela é assumida pela curadoria, se ela é assumida pela produção, se ela é compartilhada, e aí eu deixo até a questão se fala sobre isso. São muitas questões, mas também que eu acho bonito, né? Que é um lugar, de fato, é um ponto de encontro. E os pontos de encontro também são disputados. Assim. Alguém vai ficar na mesa do DJ e alguém vai ficar na pista. Então, mas é bonito, assim, a construção. Eu acho que está todo mundo muito aberto. Eu acho que a Sururu está com a gestão agora, que já está há alguns anos, né? De algum modo, as meninas estão
abraçando e arrasando na produção mesmo, porque a gente sabe que não é fácil. Mas eu acho que esses diálogos, eles só aumentam mesmo, né? Eles só expandem, assim, o que a gente pensa. E é isso. Eu adoro a Sururu, assim, acho que ela tem que crescer. Quero um dia produzir, quem sabe. E acho que, assim, a gente tem essa relação de que a Sururu vai resolver todos os problemas do cinema lagoano, e isso não vai resolver, gente. Acho que a Sururu é um espaço muito interessante, que está consolidado e que está aí, né, está fazendo essa amostra itinerante, que é importante, e eu acho que está dando essa oportunidade. Já teve muitas mesas importantes, acho que uma mesa, para mim, né, que foi com as mulheres, foi muito interessante. Eu acho que a gente está num processo, né, da Sururu, trazer outras coisas, né? Por exemplo, eu acho que essa mostra, a nova mostra paralela, né, deles, da Sururu, pode continuar depois da pandemia. A gente não sabe como é que vai ser. E a gente, assim, está tendo a oportunidade, né, da gente aqui, somos 4 pessoas que já passaram por várias fases da Sururu. Isso é muito bonito, né? E como a curadoria pode dar essas possibilidades, como deu para ao Robson e ao Claudemir, e entre outros, né? Que a gente está semeando. Acho que a curadoria é muito isso, é uma relação de plantar e o que é que a gente quer colher daqui a uns 2 anos. Porque a gente sabe os filmes que já estão maduros e filmes que estão nesse início, né? E que uma oportunidade pode ser muito importante para a pessoa continuar ou não. E acho que com essa amplitude, né, o próprio Circuito Penedo, o próprio Mostra Quilombo, a gente está fruto da Sururu, da batalha que é Sururu, de não ter um dinheiro todo ano para se produzir. E acho que a gente está nesse momento, né, da Aldir Blanc, que está chovendo no festival, mas a gente não sabe se vai continuar com eles, né? Porque tudo tem essa imprecisão, mas continuamos, né? É isso aí. Tem 2 coisas que eu queria comentar. A primeira é que quem quiser conhecer um pouco mais, uma reflexão sobre esse percurso do que foi Ilhas de Calor, no ano de 2019, no lançamento dele na primeira edição da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, e também na premiação da Mostra Sururu do mesmo ano, tem um texto que foi o primeiro texto que eu publiquei na Lagoa, chamado Os Filmes que Não Foram Feitos para Mim. Os filmes que não são feitos para mim. Vocês veem que até eu também esqueço das coisas, né? Eu nem fiz tanto que nem vocês, mas eu também esqueço. E que fala um pouco desse percurso. Eu queria só resgatar uma coisa desse texto, que foi um dos estar presente no lançamento de Dias de Calor na Mostra Quilombo Cinema Negro, foi ver que quem estava na plateia pertencia a quem estava retratado na tela. A maioria das pessoas eram feitas de pessoas diversas, porque é uma máxima de vários festivais, que muitas pessoas que estão ali assistindo não são as mesmas que são esses outros. Que é importante que todo mundo tenha todo mundo também já diz muita coisa, né? Porque sempre são as mesmas pessoas que costumam ter até o acesso a assistir, não só a fazer e a realizar e a fazer a curadoria, a escolha. Então, tudo isso ainda reflete sobre acesso. E foi muito valioso estar presente, realmente. E rendeu um bocado de coisa que vale conhecer um pouquinho nesse texto. E resgatar a citação de Rose sobre Alexandréia Constantino, que é uma pessoa, artista multimídia aqui da nossa região e que foi uma das presenças maravilhosas e talentosas que compuseram essa curadoria do Festival Alagoanes. E aí quero fazer um gancho com o nosso quadro tradição do programa, que é a Curadoria Alagoar, onde Lares Lisboa pesca um conteúdo do alagoar.com.br ou milhares de plataformas onde o Alagoar também atua. Não, E aí, Lares? e metalinguagem, né? Falando de curadoria sobre curadoria, né? E Vai, apoio. Laris. Pois é, né? E a metalinguagem é tamanha que eu estava aqui justamente pensando em indicar o nosso espaço de curadorias, né? Mas, assim, eu deixo essa dica brevemente, né? E é um espaço aberto para também quem tiver interesse de praticar, né, de exercitar a curadoria, também pode dar uma olhada nos filmes online ou até mesmo indicar filmes que não estejam online, né, para compor. Né? A gente geralmente fazia com
máximo de 10 filmes, né? Mas aí fica à vontade. Mas o que eu queria destacar mesmo nessa indicação da Curadoria Lagoa é o Espaço Panorama, né? Que é um espaço onde a gente reúne informações sobre mostras e festivais, né? E nesse espaço a gente reúne também as informações sobre as edições, né? Da Mostra Sesc de Cinema, da Mostra do Cinema Lagoano, do Circuito Pené de Cinema. Né? Em específico, a Mostra Sesc de Cinema e a Mostra Sururu de Cinema Alagoano são compostos por filmes alagoanos, né? Também lembrando que tem também a Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena. E ao final do episódio de hoje, a mensagem que fica é: você que, assim como eu, produziu um filme de guerrilha e não teve ele escolhido no festival que você se inscreveu, que você queria muito que ele fosse escolhido, não fica de tocar esperando a pessoa da curadoria para dar uma lapada de peixeira na pessoa. Vamos refletir, escuta de novo o programa, reflete, só chora, chora. Chora, reflete, desabafa, e aí começa a apoiar outros espaços, outras formas de realizar, outras formas de assistir, outros acessos, a que a gente busque e apoie projetos que não fiquem sempre nos mesmos caminhos, que a gente diversifique não só nesses espaços que a gente quer ocupar, mas também amplie os espaços e apoie projetos e artistas como essas pessoas incríveis, queridas e maravilhosas que compuseram esse fuxico de hoje. E também a nossa presença especialíssima aqui, a gente agradece. Dá uma salva de palmas por essa participação incrível e maravilhosa. Gratidão imensa, artista Ulisses. Você contribuiu imensamente, é uma felicidade tê-lo aqui conosco. E, por favor, dá os seus recados, sua carteira, dá todos os seus arrobas, os recados finais, onde a gente pode acompanhar seu trabalho, que vem de novidade aí de Ulisses, realizador, cineasta, artista multimídia. Olha, então, minhas redes sociais. Enfim, tem o meu Instagram pessoal, que acho que é Ulisses Rutra, não lembro. Mas é Ulisses Arthur de trás para frente. Tem o Instagram da Céu Vermelho de Fogo, @Céu Vermelho de Fogo. Assim, quero dizer que o já está disponível, né, na plataforma do Itaú Cultural e na Display. Então, quem quiser ainda visitar, acessar ele, tá lá. Eu tô para gravar um curto em novembro, então assim, é uma coisa só engraçada para finalizar, que assim, eu sei que a gente já fez tem muitos filmes, conheço, enfim, tem amigos e amigas que trabalham na realização, todo mundo tem seus filmes, mas eu sei que tá todo mundo grávidos de filmes novos, assim, tá todo mundo, então é muito doido que a gente tá no meio do caminho, assim, tem uns que já foram e tem uns que vão chegar, e tem 70 e poucos filmes via FEMAC, Aldir Blanc, né? Não sei quantos, 60 e poucos, não sei quantos são, para sair aí. Então, assim, acho que esse debate, talvez ano que vem, vai ganhar outro patamar, assim, vão ser outras curadorias, outras sururus, outras complexidades. Mas é isso, assim, dizer que voltarei para o 7 de novembro, filmar um curta novo, estou muito animado, porque, enfim, e é isso, obrigado pelo espaço, adorei estar aqui conversando com vocês, assim, acho que é uma conversa que, acho que o podcast vai reverberar em muitos debates, assim, né, temos uma sururu daqui a pouco chegando, temos um fim de ano animado, né, por exemplo, eu já sei de alguns filmes que vão se inscrever, já sei de filmes de formação que estão ficando prontos para sururu, sei de filmes legais, então, assim, nosso cinema está vivo e vamos embora. Muito obrigado pelo espaço. Ai, não dá para dar uma fuxicadinha bem pequenininha de como vai ser esse curta, aí uma nota de bastidor, um negocinho assim, um furo de reportagem aqui. Olha, Ronald, posso falar. Assim, durante essa pandemia, eu senti, assim, a gente vai prospectando também, né? Nossa, qual filme vai ser legal daqui a um ano, né? Porque tem essa coisa também do tempo, né? Às vezes... Então, eu fiquei a fim de fazer um filme pra galera rir, assim, sabe? Um filme que, de algum modo, pudesse passar pelo deboche, pelo escracho. Então, vou me aventurar um pouco numa onda mais cômica, assim, sabe? Numa onda um pouco mais radical e levemente bruta. Eu acho que o Williams já é uma pista, assim, sabe? Tanto o Williams quanto o Encanto e Desencanto, assim. Talvez vai só misturar os dois, assim. E vai ser por esse caminho, mas eu vou tentar me aventurar no humor mesmo, porque eu acho difícil às vezes encontrar um filme para rir, sabe? Então, e eu acho que vai ser oportuno rir, né? A partir de agora, assim, está sendo oportuno rir agora, ano que vem principalmente.
Então eu vou apostar nisso. Um realizador que é curador até na realização das coisas que faz. Pensa ainda qual é os conteúdos. É muito impressionante. Gratidão nossa e as pessoas que estão nos ouvindo com conteúdo exclusivíssimo de primeira mão do Fuxico de Cinema. Gratidão imensa, Ulisses. E vamos os recadinhos da nossa família Fuxico. Vamos lá, Beth. Quais os arrobas e recados finais? Oi, bem, a gente pode continuar essa conversa pelo @Rotina Filmes, que surgiu na ideia de pensar também o trabalho e a realização como cura, como trabalho coletivo e tal. Bem, eu só quero dizer que, tipo, vida longa Mostra Sururu, que ela consiga virar um festival de o dia inteiro, que a gente fica lá batalhando para aquele ingresso para quais sessões que a gente vai participar, que o Cinema Lagoano tem essa produção que a gente consiga transformar essa Sururu maior ainda do que ela já é, que o Vida Longa Alagoanes, a Mostra de Cinema Quilombo, que outros festivais apareçam, outras janelas aconteçam. E lembrando que a gente também tem 8 cineclubes aprovados via edital, então a gente vai ter aí um caminho longuíssimo de curadorias e produções. Então, vida longa ao cinema. Axé nessas palavras, e ó, vai ter conversa, podcast do Ateliê Ambrosina. Como é que faz para ouvir esse outro podcast incrível? Vai ter conversa no @Ateliê Ambrosina. É isso aí. E aí, Rose, quais seus recados e arrobas? Então, gente, segura. Vamos lá, daqui a pouco vai ter Mostra Quilombo de Cinema Negro. Sempre sigam o Mirante Cineclube. E é isso aí. Sucinta e feliz. Essa é Rose Monteiro. E aí, Lares, recados finais e arrobas? Então, queria agradecer muito o nosso encontro hoje, nossa troca, e todos que já fizemos até agora e todos que faremos. E eu queria mandar muito afeto para todos que já colaboraram com a Mostra do Cinema Alagoano, né, com as mostras que são realizadas aqui em Alagoas, Circuito Independente de Cinema, Mostra Quilombo de Cinema Negro, né, e desejo muito ver outras mostras surgindo, mostras e festivais, e principalmente janelas que exibam os filmes alagoanos, né? Tenho com certeza muito afeto e sou suspeita para falar do Festival Alagoanes, né? Não necessariamente pensamos em fazer ele anualmente, mas com certeza ele há de ser feito no futuro. Não sei se tão próximo, mas será feito. E aí, achei massa o lembrete de Beth sobre cineclubes, né? Acho que é essencial não só a expectativa sobre os que foram contemplados, mas também que surjam cineclubes e que possam ser mantidos e que tenham incentivo. Também há uma expectativa com relação a poder ter incentivo para mostras e festivais, né? Que no caso temos também mostras contempladas, mas que não temos previsão de realização. E aí vou concluir com os meus arrobas, que não tem nada a ver especificamente com o que eu falei até agora, mas o meu arroba pessoal é o Lares Lisboa e o meu arroba profissional é o La Refletida, e gratidão e até breve. E você pode me encontrar no @ronsilva.arte. E assim concluímos mais essa fuxicagem maravilhosa de nos edificamos através de vários conteúdos importantíssimos. Esperamos vocês no próximo episódio, lembrando sempre de nos acompanhar no @alagoara e @rotina filmes do Instagram, de comentar lá, fazer esses comentários via direct ou nas publicações que divulgam esse episódio e também mandar o seu e-mail para audiovisualagoas@gmail.com, que é também o nosso Pix. Contribua com o valor que você puder. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, cheiros!